Fala galera, boa noite. Mais um Informa com Guto Armendani. Eu sou o Guto Armendani, proprietário da Guto Armendani Treinamento Individualizado. E hoje nós teremos um tema bem legal para a gente tratar. Mas antes quero agradecer os meus queridos parceiros que oferecem todo esse trabalho que eu já venho realizando há um tempo. Hoje é a nossa terceira live. Chá Comigo Brindes, Cláudia Fazendo Artes, Fabi Ateliê de Doces, Jaqueline Peixoto, Nutri for Shape, Águas WA, Raya Shida Acupuntura e novidade, novo parceiro, Keep the Future. Isso aí, sigam os perfis no Instagram, Chá Comigo Brindes, Chá Comigo Brindes, Cláudia Fazendo Artes, Fabi Ateliê de Doces, Jaque V Peixoto, Nutri for Shape, Águas WA, rayashida.acupuntura, Keep the Future One e Loma F. Leal, que é a representante e minha querida parceira da Keep the Future. Bom, pessoal, para a gente dar sequência, o tema de hoje, sabe quando você quer fazer uma atividade física e muitas vezes você inicia sem aquela orientação adequada? Pois é, muitas vezes a gente inicia uma atividade simplesmente por ela ser simples para realizar, para ser feita a prática, ou algumas vezes a gente está cometido a uma orientação inadequada para realizar aquela atividade. E ela tem alguns acometimentos, né? Ela causa alguns acometimentos. E hoje, uma pessoa, né? O nosso convidado especial, se trata de um médico. Ele tem experiência, né, como praticante de atividade física, um médico, né, e vai compartilhar um pouco da experiência que ele teve ao longo da vida dele realizando a atividade física, tá? Então, Dr. Carlos Alberto Correia é o nosso convidado de hoje e bora lá. Vamos ver aqui se o nosso convidado já está presente. Opa, tá aqui, Dr. Carlos. Bora lá. E vamos seguir com a nossa entrevista. E vamos lá, hein? Opa, agora sim. Boa noite, Doutor Gustavo. Alberto Correia. Professor Gustavo, Gugu. Boa noite. Tudo beleza pura? Tranquilo, meu. Gugu só teve um que eu conheço, hein? E foi um ótimo apresentador. Doutor Carlos, olha só, vou apresentá-lo aqui, uma vasta experiência em sua área, ele tem uma especialidade, é formado em medicina pela PUC-SP, é a Pontífice Universidade Católica, correto, doutor? Perfeito. De 1980 até 1985, ele frequentou a PUC-SP. Especializou-se em otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço pela Unesp de Botucatu, de 1986 a 1988. Atualmente, atende em consultório próprio, particular, realiza, esse nome é complicado, hein? Nasofibrolaringoscopia nos laboratórios Delboni Auriemo e Lavoisier. Doutor, o que é esse nasofibrolaringoscopia? Compartilhe um pouquinho da sua experiência aí com a gente, essa trajetória toda aqui. Boa noite, antes de tudo, e seja bem-vindo. Boa noite a todos. Nasofibrolaringoscopia
é uma endoscopia de nariz, faringe e laringe. Serve para ajudar no diagnóstico de diversas doenças nasais, faríngeas, laríngeas. Muito, muito, muito procurado hoje por várias razões. Em relação ao nariz, obstrução nasal, rinocinusite, tumores, faringe, faringite crônica, laringe, faringite crônica do refluxo, pregas vocais, câncer de garganta, a nível de cantores profissionais de saúde, função das pregas vocais. É um exame interessante, um exame rápido. Em relação ao esporte, é um exame que nos ajuda muito na fisiologia do esporte, onde é inspirar pelo nariz, aquecendo, umedecendo e limpando o ar, soltar o ar pela boca. E se você não fizer pelo nariz, por diversas razões, um fator obstrutivo, ou às vezes até vício de respiração, a gente vê muitos corredores que não tem nenhuma patologia de nariz, mas tem um vício, puxa o ar e solta o ar pela boca. Esse ar não é aquecido, esse ar não é umedecido, esse ar não é limpo, chega no pulmão, cansa mais fácil, detona. Às vezes, nos asmáticos, respirar pela boca leva a crise de asma, quando pratica esporte, esse ar impuro, crise de asma. É um exame interessante, entendeu? Para aqueles que têm uma patologia obstrutiva, às vezes uma correção cirúrgica. Para aqueles que têm vício na respiração, procurar um professor de exercício, um professor que ensine a respiração correta, para ele ter um exercício melhor, uma performance melhor. Ah, legal. Dentro dessa fisiologia que você acabou de citar, doutor, é interessante. Então, dentro daquilo que a gente, né, principalmente uma pessoa que está realizando uma atividade aeróbia, né, que é contínua, uma corrida, um ciclismo, nem tanto a natação, porque a natação, por ser no meio líquido, a respiração ela já é de forma diferente, né? A expiração, habitualmente na natação, ela é feita pela boca, e a expiração é normalmente, habitualmente, orientada a ser de forma nasal, né? Então, tem esse acometimento realmente, né? Porque se a inspiração for feita de forma bucal, ela tem uma diferença dentro da fisiologia mesmo do que diz respeito ao sistema respiratório. Pode acometer o quê? Que tipo de problema que pode acometer esse tipo de patologia? Não, no exercício é cansaço. Então, uma pessoa... Cansaço físico mesmo, porque a respiração oral fará que um pulmão fica mais ressecado, não tem umidade boa. Nós temos 3 estruturas de cada lado, chamado conchas nasais. E ela tem essa função desse filtro. Então, ela vai aquecer, vai umedecer e vai limpar o ar. Quando a gente está gripado, resfriado, mesmo no exercício, quando a gente elimina algumas substâncias químicas do exercício, a gente sente o nariz, às vezes, pingando ou com uma leve obstrução, porque aumenta a circulação de sangue dentro dessas estruturas para aumentar a função dela, de limpar, aquecer e umedecer o ar. Por exemplo, São Paulo, que tem, durante o ano, vários dias com uma umidade de 30, 25, e as pessoas saem correndo. Imagina esse ar com essa umidade chegando no pulmão. Ele não vai ter uma troca gasosa adequada, vai ter mais problemas pulmonares. E cansaço, acho que a coisa da performance do exercício é tudo, né? Em relação à respiração e em relação a outros fatores também. Se a gente for analisar o metabolismo dentro de uma atividade aeróbia, se a gente chegar nessa fadiga aí com muita facilidade, a gente não consegue atingir aquilo que a gente gostaria dentro da atividade, em questão de duração, né? Porque a atividade aeróbia, ela normalmente trabalha muito com a duração, né? Tanto que tem até algumas metodologias de endurance, que são distâncias mais longas, né? Ou permanecer na atividade por mais tempo, né? Independente
se seja uma rodagem maior ou menor, aí depende muito de pessoa para pessoa, né? Bem interessante isso. Por exemplo, Dentro de toda essa linha e todo esse conhecimento que você acabou de nos transmitir, o que fez você ingressar nessa profissão? Porque medicina não é assim, você entrou na faculdade, estudou lá 3, 4 aninhos, não, é um exercício contínuo, né? É um estudo contínuo, e até mesmo quando você lida ali em um processo de cirurgia, né? Você é cirurgião também, segundo aqui a sua experiência, tem situações e situações que são adversas ali, de cada um para cada um que fez você ingressar nessa profissão que, aliás, nos dias de hoje é tão importante, né, na situação toda que a gente vem vivendo aí, mundialmente falando? acho que ser médico, acho que foi uma confluência de vários fatores. Sou de família simples, escola estadual, sem uma estrutura de familiar formada. Entrei num colégio onde minha turma de colégio, vários amigos meus queriam medicina, eu falei, eu quero medicina. Mas queria uma coisa, chegar nela é um pouquinho mais difícil. Eu não passei no primeiro vestibular, aí meu pai usou um argumento que fez eu estudar pra caramba. Ele falou, ou você estuda, ou você trabalha. Aí eu tive que estudar. Aí eu, durante um ano, estudei pra caramba e entrei em 4 faculdades de medicina. E lá, acho que encontrei o que eu gosto de fazer, sem saber o que era medicina. E durante 6 anos de faculdade, de formação, depois nos 3 anos de especialização, aí vi que foi um presente. Caramba, quatro faculdades de medicina. Quais foram as outras universidades que você passou? Porque você Mogi, frequentou a PUC. não, na verdade, assim, eu queria PUC. Entrei em Mogi, Pouso Alegre, Santos e PUC. 4. Legal. Bacana E, demais, né? é, Então, então, isso só nos faz entender e compreender que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem capacidade, a gente isso a gente consegue, é só ir buscar, né? é só focar. Isso a gente vê no esporte pra caramba. E tudo na vida, meu. Tudo na vida. Se É, você focou, você vai conseguir. Não é um objetivo, por exemplo, no esporte. Você não está competindo com uma outra pessoa, você está competindo contra você mesmo, né? Por exemplo, quando eu fazia corrida, quando eu diminuía meu tempo dos 10K, a vitória era minha. Se chegou 1.000 pessoas na minha frente, não importava. Se eu diminuir meu tempo, essa era a minha vitória, né? Eu acho que é nós isso que vamos chegar importa. lá, nós vamos chegar lá. Você vai compartilhar essa experiência com a gente aí, que aliás é a temática aqui do nosso papo. Mas o importante é que a gente sempre precisa ter como filosofia de vida mesmo, né? Aquilo que a gente Sim, traça na nossa vida, o rumo que a gente quer seguir. Claro, muitas vezes a gente não tem condições, né? Muitas vezes a gente não tem condições, tem adversidades, vão fazer com que a gente desvie um pouco do caminho, mas o importante é a gente sempre estar focado naquilo que a gente deseja para nós, né? E sim. exatamente essa é a minha filosofia e eu adotei, né? Eu meio que adotei uma hashtag Faça por Você, que independente de qualquer situação, de qualquer condição, você tem que procurar aquilo que é cabível a você em determinado momento, mas você não pode deixar de fazer por você, né? Essa é a linha Guto Armendana de pensamento. E para você se especializar em laringologia, otorrinolaringologia, o que te motivou a isso? O que te levou a tomar essa decisão? Porque medicina, assim como a área de conhecimento da educação física, ela tem uma vasta áreas, inúmeras áreas que você pode se especializar e ser um cara fera naquilo, né? O que levou você a ser um especialista nesse segmento? Também foi outra coisa assim, que foi de repente. Tinha a turma de jogar bola na faculdade,
Durante um jogo, tinha um residente do otorrino, eu falei que não estava escutando bem. Ele falou, passa lá quando eu estiver na residência, né, no trabalho dele, como residente, ele era R1. Aí cheguei lá, ele removeu cera do meu ouvido. Aí ele falou, fica vendo o que é o otorrino. Eu gostei do primeiro dia, comecei a acompanhar toda vez, isso desde o terceiro ano da faculdade. Toda vez que havia oportunidade, eu acompanhava, ajudava, tirava história, tá. É uma especialidade que junta duas coisas que eu gosto, né, que é clínica e cirurgia. Tem especialidade que é só clínica ou só cirúrgica, o otorrino não. Você pode fazer os dois. A sua formação é de sair da residência com as duas, clínica e cirurgia. E talvez uma especialidade também um pouquinho mais tranquila em relação às grandes especialidades, pediatria, gineco, clínica geral, neuro, cirurgião geral, aquela coisa de plantão, onde você perde um pouquinho a qualidade de vida pessoal e se mantém muito, a medicina te sufoca um pouquinho. Né? Então, acho que Então, dá para... mesmo sendo um médico, dentro de alguns segmentos, tem aquela linha que é mais tranquila, ou seria Tem, a que é menos corrida, né? Porque realmente tem. a carga horária e rotina da medicina, né, dos médicos é uma coisa assim impressionante, né? Plantões, cirurgia, é atendimento em consultório, é um negócio assim E, fora de ele, série, né? e com isso, com essa coisa da especialidade exigir demais da vida dele, ele começa a falhar um pouco na vida particular dele, conhecimento geral, família, se afasta um pouquinho, né? Eu É, até brinco que esses grandes especialistas sabem muito de medicina e dos outros conhecimentos em geral não sabem nada, né? Então, eu acho que minha especialidade foi legal para mim. legal. E dentro da sua experiência clínica, né, como um praticante, você acabou de citar, né, aí em momentos antes, que você praticava corrida, né, e você conseguia a sua vitória quando você baixava seu Meu tempo tempo, em qualquer situação. Você passava uma linha de chegada, olhava o reloginho, opa, consegui baixar um segundo, olha que vitória que foi, vitória. né? A vitória, você tem que concorrer contra você mesmo. Cada vez que você se supera você, não superar uma outra pessoa. Quando você se supera, você mudou de patamar. Mudou de patamar. Legal. Isso em tudo com aquilo que eu gosto de cozinhar. Então, cada vez que eu faço um prato legal, é uma vitória. Gosto de fotografar. Cada vez que eu faço uma fotografia legal, é uma vitória. Então, é focar naquilo e na medicina. Cada vez que um paciente agradece para mim, um sorriso, olha, foi bom, você operou meu filho, bom resultado, é uma vitória. Show de bola. Né? Então quer dizer que seus hobbies, você corre, você tem corrido, tem Ah, não, caminhado, então, feito alguma aí, coisa do tipo? aí, aí nós vamos chegar lá depois. Ah, mas entrava num hobby que você tinha, prática de corrida, Não, e você então, era orientado na época? não, nunca fui. Começamos jogando bola. Aí no terceiro ano comecei a ter luxação de, nem sei, fíbula? É fíbula ainda? Eu acho que é. Fíbula, sim. Aí uma luxação atrás do outro. Eu estava estudando na PUC, tinha um professor meu, ortopedista, falou que eu tinha uma lesão séria, mandou parar de jogar futebol, porque na rotação girava, eu tinha luxação, papapá, ou eu fazia uma prótese total dos dois joelhos. Eu falei, não quero isso, né? Não vou ser jogador de bola. Tipo, que foi acometido por uma rotação do tornozelo ou do joelho? Não, do joelho. A minha fíbula tinha uma luxação completa. No início tinha edema, de enfiar, fazer drenagem, enfiava agulha, tirava líquido. Aí, como se tornou crônica, não doía mais, e às vezes eu faço um giro de perna, minha fíbula luxa um pouquinho, mas eu coloco no lugar.
Nossa, mas que É, coisa! então, O que que pode ter ocorrido? eles Normalmente uma falam, luxação uma ocorre das por uma coisas, queda, né? Uma luxação ocorre por não, uma uma das queda coisas, ou por algum contato. Foi simplesmente o fato de ter uma rotação. então, uma das coisas que se levantou, uma hipótese, que eu tenho uma síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan é uma falta de elastina. Então, se eu pegar o meu braço e puxar, parece uma borracha. Então, eu virar o dedo para trás, eu consigo. Então, não tem uma sustentação legal, entendeu? Aí, quando falaram isso, numa aula de físio, o síndrome de Marfan morre entre os 35 aos 45 anos. Aí eu fiquei meio surtado, né? Pô, eu vou morrer nessa idade? Aí tudo que eu lia sobre Marfan, eu começava a sentir, que é aquela coisa do psicológico. Aí, hoje é muito mais fácil fazer um diagnóstico de Marfan. Você vai lá, faz seu mapeamento genético, vê se você tem uma alteração genética e assim de Marfan. Mas naquela época não, você pegava alguns fatores clínicos, mas como eu já passei dos 60, então eu estou na vitória já. É, tá certo, é isso aí. É, a prática que Então, você aí depois realizava. aí eu parei do futebol, que tinha aquele contato direto, ah, rotação de corpo, até comecei a pensar na corrida. Aí fazia corridas nunca sendo orientado. Eu treinava todos os dias, durante uns 15 anos, 10K. Tinha um ponto na Todos minha os casa dias. todos os dias. Então eu saía da minha casa em Moema, chegava correndo no Parque Ibirapuera, fazia o circuito externo e voltava, passando por calçada esburacada, asfalto, grama. Quer dizer, eu tinha alterações de pisos absurdas, né? Aí fazia provas de 10K, Bem alguma, variado. sim, sim, fazia algumas meias maratonas durante uns 15, 20 anos. E nunca orientado. Eu procurava informações em revista, existe a revista RAM, acho que da Corpore também tinha. Eu colecionava e lia. Fazia pouca musculação, depois eu soube que era importante, mas ia na academia, fazia musculação, até que um dia comprava tênis, falava, pô, tênis de marca, chegava lá, eu acho que é 500 quilômetros, você tem que trocar o tênis, 2, 3 tênis para você fazer rodízio. Algumas coisas de teoria eu tinha, entendeu? E procurava ir atrás. Aí chegou um momento, né, depois de muitos anos, e é muito prazeroso corrida, você fica viciado, muito viciado. Aí começou a formigar os meus 2 pés. E aí passei em colegas, ortopedistas, amigos, faceite plantar, faceite plantar. Fisioterapia, e não melhorava, voltava, pode continuar correndo, faceite plantar, fisioterapia, fazia fisioterapia umas 4 vezes por semana. Isso passou mais um ano e formigamento. Aí já não tinha mais formigamento nem dor ao correr. Mesmo de dia andando. A outra questão da pisada supinada, pronada normal. Eu sou supinado, depois eu descobri que a minha lesão é comum no supinado, entendeu? Eu estava tendo supinado, aquelas coisinhas, tudo certinho. E às vezes essa falta de elastina também explica a minha lesão, fora com certeza a falta de orientação, que correr não é você sair, treinar para corrida não é você sair correndo 10 quilômetros todos os dias. Tem exercício totalmente diferente, que eu soube depois da lesão. Aí um ex-cunhado meu, neuro, falou assim, pesquisa pensamento de nervo. Aí entrei na internet, no Brasil tinha poucas informações, mas nos Estados Unidos era cheio, que é uma síndrome do túnel do tarso, do carpo mão, do tarso nos pés. Então, tem um nervo que passa entre 2 ossos,
minha pisada supinada, minha falsa de elastina, minha overuse de treino, tudo errado. Começou a pinçar, 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 e esse nervo inerva a parte, talvez esteja até errado, medial e plantar. Aí eu comecei a procurar especialista em pé. Aí fui um especialista em pé, aí levei um calhamaço assim, de todos os trabalhos americanos, não sei o que, ele falou, não é isso, não, provavelmente é faceite, blá, 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 blá. Aí me pediu 2 exames. Pediu uma ressonância e um outro exame que eu não vou lembrar o nome, para ver se eu não tinha alterações de forças antagônicas musculares. Aí fiz, aí deu mesmo pinçamento, tinha lesões em todas as cartilagens. Aí ele propôs eu fazer fisioterapia, e se não fizesse fisioterapia, operar o túnel, igual faz no túnel do carpo, no túnel do tarso, liberando assim esse pinçamento do nervo. Aí eu pensei, pô, se ele não acreditou nem no meu diagnóstico, por que eu vou pôr meu pé para ele operar? E cirurgia é complicado, né? Porque uma coisa, eu não sou profissional de esporte, não sei o quê. Fazer uma cirurgia no pé, nos 2 pés, ficar 1, 2, 3 meses imobilizado, entendeu? Então, começaria na minha coisa, do meu trabalho, no meu sustento, começar a falhar. Aí eu optei para desistir da corrida. Isso faz uns 7, 8 anos e é muito frustrante. Aí que eu tive uma experiência que a falta minha da orientação que me levou a abreviar aquilo que me traz prazer, que seria a corrida. Que é uma coisa muito louca, é viciante mesmo, entendeu? Tem muitos que eu sou suspeito para falar a respeito de corrida, apesar que eu sou praticante de modalidade também, né? Esportiva, além da corrida, né? A corrida, normalmente, quem pratica fala, você foi picado pelo mosquitinho da corrida. Se você foi picado pelo mosquitinho da corrida, dificilmente você vai parar. Sim. Mas essa é uma prática e são lesões comuns, né? Além da fascite E plantar que você citou, tem a tal da canelite também, né? A sempre canelite também achei. é uma lesão muito comum em corredores, principalmente iniciantes. A fascite plantar nem tanto, porque ela vai dentro de um processo que leva um tempo para ela se manifestar, E né? na faceite Mas plantar, e na faceite plantar geralmente é em pés côncavo, né? Porque quando você faz assim, a face tem uma extensão total. E o meu pé na parte é normal. Eu usava tênis próprio para o meu pé. Mas foi feito exames, não era, e fechou o diagnóstico mesmo de síndrome do túnel do tarso. Aí acabou. Mas tem Mas a muitos, corrida, muitos a corrida é estudos, né? legal. Muitos estudos de fisioterapia, até mesmo da área de educação física, né? E de que lidam com o tal do fortalecimento específico para a região do pé. Então, se toda a estrutura muscular, tendinosa, cartilaginosa, óssea dos pés foi estimulada para isso, porque hoje em dia, por exemplo, a gente não tem o hábito, né, de andar descalço, e o fato de andar descalço em piso liso, em piso áspero, em piso gramado, em piso com pedriscos, faz com que a estrutura do nosso pé fique fortalecida, né? Exatamente. Aí o que acontece? A evolução da espécie foi, não sei se necessariamente é essa a nomenclatura correta, não sei se foi uma evolução, uma regressão, porque deixou os seres humanos mais suscetíveis a esses tipos de lesões praticadas Sim. pelas modalidades, né? Houve, Então, houve, essa estrutura do tarso, a estrutura de membros inferiores, né? Pernas, tríceps sural, né? Que engloba ali gastrocnêmios e sóleo, né, que a gente chama como, muitos popularmente chamam de batata da perna, né? O tibial anterior, que é uma das lesões que tem com facilidade nos corredores principiantes,
é exatamente por toda essa estrutura não estar ainda bem preparada para receber um tipo de atividade que ainda a condição não possa oferecer. Ainda não é cabível para aquela pessoa a realização daquela atividade. Então, quando a gente cita a orientação profissional adequada, na primeira live que a gente fez, o convidado foi um professor que é treinador especialista em corrida. Ele lidou com todos os tipos de corrida e também outros segmentos do atletismo, arremessos, lançamentos, marcha. E na experiência que ele teve, né, o professor Silvio, na experiência que ele teve, ele citou na nossa entrevista, né, no início da carreira dele, lá na juventude, né, da infância para adolescência, ele foi acometido a uma série de estímulos que para ele, na época, não era adequado. E, inclusive, ele passou a sofrer depois de algum tempo com essa falha na orientação, né? Primeiro porque há muitos anos atrás as pessoas basicamente elas observavam, né, os profissionais da área, infelizmente, da época observavam, viam algum tipo de gesto sendo feito por algum praticante, algo do tipo, e ia lá e repetia com a outra pessoa, né? E, basicamente, cada indivíduo tem a sua especificidade, tem a sua individualidade biológica, tem a sua estrutura genética e tem a sua estrutura orgânica que é similar, né? Todos nós temos todos os órgãos em perfeito estado, ótimo, com as mesmas funcionalidades, mas dentro de um conceito fisiológico e biológico, o funcionamento pode ser de uma forma um pouquinho mais rápida para uns e não tão rápida para outros. Tudo vai depender do estímulo certo, no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, né? Exatamente para isso existem estudos, né? Para certos grupos e públicos de pessoas, né? Públicos, pessoas, né? Diferentes. Então, olha só, um médico com vasta experiência, iniciou a prática de atividade e está aqui compartilhando com a gente algum acometimento que teve. Exatamente, no seu caso, não foi a falha da orientação, porque pode acontecer também, né? De repente, de estarmos nas mãos que não são daquele momento as certas para nós. Mas no seu caso foi a falta da orientação. E o que acontece assim com basicamente quase toda a população que vai iniciar uma atividade física. Porque simplesmente, né, uma caminhada, uma corrida, né, são práticas que são mais de fácil acesso. As pessoas imaginam, pô, vou colocar um shortzinho, vou colocar o meu tênisinho tal, e vou fazer. E aí cai, às vezes, num equívoco, né? De, poxa, eu estou me sentindo bem, que legal. Tudo bem, está se sentindo bem, mas será que agora é o momento de você aumentar, talvez, o seu nível de intensidade, o seu volume? Será que ainda está apropriado Será que está de acordo com a sua estrutura física momentânea? Porque a gente vai sofrendo transformações, né? No decorrer da prática da atividade com frequência, né? Então, tudo isso pode ser acometido, sim. Como praticante de corrida, esses acometimentos aí que você citou, eles podem ser ocasionados também pelo tênis, né? Então, simplesmente, você citou o tênis, né? O uso do tênis. Hoje em dia nós temos uma tecnologia tão avançada que tem tênis até para que tenha o pé que não tem o arco, né, apropriado, aquela curvatura apropriada, tem palmilhas que são específicas para essas pessoas. Não precisa ser um praticante de atividade, a pessoa para ter a sua atividade da rotina, porque ela sente dor mesmo, né? E isso aconteceu por quê? Por conta da evolução da espécie, a gente não anda descalço mais, Então, dificilmente, né? uma vez eu li uma matéria assim, que essas coisas dos tênis ultramodernos, baixo impacto, eles vão tornando frágil alguns
ligamentos, do pé. Então, houve épocas de time de futebol que falava assim, tinha lesão, o fisioterapeuta colocava o jogador para fazer treino no aquário da areia lá, não sei se esse é o nome, para ele sentir, fortalecer, sentir a pisada, voltar alguns passos atrás nessa evolução do tênis, onde levou uma melhora, com certeza, mas uma fragilidade junto. Aí outra coisa, da falta de treinamento, eu treinava em Ibirapuera, via aqueles grupos sendo orientados, correndo 100 metros, depois 400 metros. Eu falava, puta, que perda de tempo, meu. O negócio é correr, então. Aí eu vi, depois da lesão, que não era treinar só na grama, depois treinar só no asfalto duro, subida para fortalecer a musculatura posterior, entendeu? Mas depois da lesão, e foi uma lesão séria, aí já foi. Toda e qualquer modalidade, doutor, toda e qualquer modalidade, existe o que a gente chama de periodização. E cada período do treinamento, a gente desenvolve a capacidade física específica para aquela modalidade. Aí, em determinado momento, a gente começa a inserir a especificidade, porque dentro de um conceito global, todas as estruturas físicas, elas devem ser estimuladas, né? Então, dentro de uma corrida, por exemplo, por que fazer um treino intervalado, intermitente, que a gente chama é uma ferramenta, né, chamada de fartlek? Por que fazer o treino intervalado com pausa? Você tem uma alta intensidade, aí depende também a distância que cada um queira percorrer. Esse treino acaba sendo fracionado de acordo com aquele perfil, né? Com aquele perfil de praticante da atividade. Por que fazer corrida em aclive? Por que fazer corrida em declive? Exatamente de toda a estimulação das estruturas físicas, trabalho de força, resistência de velocidade, endurance, né? Um trabalho de endurance vai fazer com que a pessoa desenvolva muito da resistência, da duração da atividade, né? Para aqueles que principalmente pretendem fazer distâncias mais longas, né? Por que modificar o piso? Exatamente para que a pessoa fique forte correndo, né? Isso eu só estou citando uma modalidade, né? E aí vem a questão do fortalecimento, né? O fortalecimento. Na nossa segunda entrevista teve um professor aqui, né? O professor Mike, e ele explicou muito bem que o fortalecimento é simplesmente, pura e simplesmente, a gente fortalecer todas as estruturas que fazem parte daquele movimento. Então, um simples movimento de abdução de ombro ou flexão de ombro, eu tenho toda uma estrutura ósseo, muscular, tendinosa, cartilaginosa, que estão envolvidas. Então, se eu não faço um trabalho específico dentro de uma certa modalidade, imagina um tenista, um jogador de vôlei que utiliza muito desses movimentos, né? E a estrutura do ombro é uma que a gente não tem um encaixe, né? A única que a gente não tem um encaixe da articulação, ela é uma estrutura articular meio que a grosso modo flutuante. Se a estrutura muscular, tendinosa, óssea, elas não forem bem preparadas, o praticante pode se acometer a uma série de lesões sérias. E aí vem a tal da frustração, né? Vem psicologicamente falando, a frustração pelo fato da pessoa não perceber que ela não pode mais fazer aquele movimento, mas na verdade foi acometido por alguma falha, alguma coisa que faltou ali, né? Sim. Muitas vezes é cometido pela falta de tempo. A pessoa vai realizar uma atividade como um hobby, como um prazer, né? E que são acometidos também por questões endócrinas, né? Durante e pós-atividade. Mas para tudo aquilo que a gente vai desenvolver de movimento, é necessário também ter um acompanhamento para ser feito um fortalecimento, né? Então, exatamente para que esses acometimentos não sejam causados, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Para quem está assistindo a gente aqui, um médico está dizendo, né? Um médico está dizendo, está compartilhando a sua experiência,
que buscou a prática da atividade sim, pura e simplesmente por iniciar a atividade e foi dentro daquilo que tinha como um conhecimento prévio realizando a atividade sem a orientação adequada, né? E Sim. eu vejo muitas vezes passando, né, nas ruas, praças, parques, muitas pessoas fazendo os mesmos estímulos, né? Talvez esse público esteja até se conscientizando um pouquinho mais por questão da saúde, né? Mas é importante a gente sempre ter um profissional envolvido, capacitado, que dê essa boa orientação. Imagina só, né? Eu tenho um acometimento nasal ou das minhas cordas vocais, eu vou tratar como, Então, né? isso que eu ia falar, porque assim, nós médicos criticamos a automedicação, e às vezes na automedicação o paciente chega comigo já com várias complicações por causa dessa automedicação. A mesma coisa em outras atividades da vida, no esporte, mesmo se for profissional, está fazendo de uma forma amadora, tem que ter uma orientação. Né? Senão você vai ter o tempo curto daquilo que poderia te dar prazer. Ou... Então, no meu caso, eu tinha algumas informações, sabia que teria que ter orientação, mas eu achava que eu ia conseguir. Então foi curto aquele, apesar de foram 15 anos, foi curto, frustrante, entendeu? Aí você pega hoje, eu vejo senhores de 70 anos correndo, entendeu? Porque souberam, procuraram uma ajuda de profissional, não importa se é somente amador, mas dentro do amadorismo existem lesões, e lesões sérias, né? Existem sim. E não quer dizer que uma pessoa que também realize a atividade bem orientada, bem acompanhada, não seja suscetível à lesão. O simples fato de você estimular seu corpo a algum movimento, você está suscetível. Mas o que a orientação, a boa orientação, pode causar? Minimizar tudo isso, minimizar esses acometimentos, minimizar a possibilidade de lesões mais sérias, né? Porque o simples fato da gente iniciar uma prática que a gente não está habituado a realizar, a gente já tem aquela sensação, né? Aquela dor do dia seguinte, ou aquela dor dos 2 dias seguintes, é exatamente porque você realizou a prática da atividade, né? Mas Sim, aquele tipo de sensibilidade é algo que está ainda palpável e dentro da normalidade, né? O que nós estamos aqui dizendo é algo que seja muito sério, muito grave, né? Está dizendo de algo que aconteceu durante 15 anos de prática, né? Ou seja, mesmo com esse tempo todo de prática, você foi insistente em realizar sem a orientação adequada, né? Então, sim. assim, essa é o grande lance de tudo o que nós vemos e tudo que a gente acompanha. Também, né, não é você simplesmente ir lá e observar um vídeo no YouTube, porque infelizmente hoje nós temos uma série de pessoas, né, que talvez se dizem aí profissionais de determinada área e talvez não seja o caminho a ser seguido, né? Muitas vezes o palpável ali, a informação, a boa informação, uma boa conversa, você já começa a entender o conceito de todo um trabalho, de todo um planejamento, né? E organização para realizar qualquer tipo de atividade que se propõe a realizar, né? Sim. E partindo desse pressupostos todos que a gente acabou de citar, doutor, é simples realizar atividade física? É simples? Não é simples. Precisa de várias coisas. Boa orientação, nutricionista, lógico que tempo, vontade, querer, focar. Senão
a atividade física fica curta, fica desestimulante, as pessoas desistem. Por exemplo, na minha lesão de pé, mesmo depois que eu parei de correr, durante 2 anos eu tinha sintomas só andando. A coisa era tão grave, pensava tanto que mesmo depois de 2 anos, nunca mais correndo, andava 100 metros, 200 metros, começava a formigar e doer. Então, mesmo, por exemplo, eu buscando informações em revista, de toda uma prática de corrida, mas não é a mesma coisa de ter uma orientação. Jamais. É porque muitas vezes aquilo que está em tese, né? Ela naquele momento não se adequa, né? Na sua prática. Então, esse é o fator da individualidade. Atualmente, você ainda tem essa sensibilidade? Ou ela Não, foi agora tá. sanada? Tá, mas se eu, por exemplo, por que não volta a treinar a corrida? A lesão vai estar lá. Porque houve um desgaste, porque tem uma cartilagem entre esses 2 ossos onde o nervo passa, né? Então, e cartilagem geralmente... a gente vê muitas pessoas operando o túnel do tarso, depois de 2, 3 anos, continuando com os movimentos que levaram à lesão do túnel do carpo, desculpa, eles voltam a ter formigamento na mão, aquelas coisas. A cirurgia, geralmente, falando da minha especialidade, não cura, minimiza alguns sintomas, mas curar. E é uma estrutura que você não tem impacto, né? Imagina no pé que você tem impacto, que te Sim, suporta peso, o dia todo o seu peso todo. está ali, entendeu? Exatamente. É. Você sabe que tem alguns tipos de lesões que elas são acometidas de uma maneira assim, pura e simplesmente ao longo da vida, né? Não até mesmo com orientação, sem orientação. Tem uma lesão, na verdade não é uma lesão, né? Se trata de uma síndrome, né? É, Patelofemoral, síndrome patelofemoral. Essa síndrome, ela é acometida simplesmente pelo fato da utilização. Todo mundo está suscetível. Se você desenvolve essa síndrome, você foi sorteado. Se você não desenvolve essa síndrome, você não foi sorteado. Mas olha que interessante, né? Por estímulos de movimento e principalmente fortalecimentos de toda aquela estrutura patelofemoral, pessoal, para quem eu utilizei uma terminologia técnica, é joelho, tá? É uma articulação do joelho. Então, todo o fortalecimento que envolve a cadeia, né? A cadeia anterior de coxa, quadríceps, posterior de coxa, né? Isquiotibiais, perna, né? É importantíssimo ser feito todo um trabalho para que se minimize e que previna esse tipo de síndrome, né? Que esse tipo de síndrome seja desenvolvida. E se for desenvolvida, a vida segue. Até que uma pessoa que corre, ela pode permanecer em sua atividade sem nenhum tipo de problema. A síndrome vai estar lá, a síndrome vai estar lá. Mas com esses estímulos todos, esse fortalecimento, toda essa prática também é paralela à especificidade da atividade que se está propondo a fazer, a vida segue normal. A vida segue normal. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu mesmo descobri isso em mim, né? Em um lado, né? Eu tenho isso no joelho direito. E a vida segue. É claro que você tem que sempre estar atento ao seu peso corporal, porque o aumento do peso influencia sim na questão impactante de qualquer atividade que você faça terrestre, né? Fortalecimento, ter sempre uma boa alimentação com acompanhamento também. Ou seja, uma série de coisas aí que vão sendo acometidas e que a gente começa a parar para pensar, né? No que realmente a gente pode fazer por nós, né? E é isso, gente. Valeu, doutor,
pela sua disponibilidade, ainda mais numa rotina, né, avassaladora aí de medicina, né, que a gente já citou aí anteriormente também. Obrigado mais uma vez pela Obrigado, participação, Léo. por compartilhar a sua experiência. Na verdade, não foi uma experiência muito feliz, né, com a prática da atividade, Não, mas sem durante o bom tempo orientação, foi. Durante o bom tempo foi. mas que legal. Mas para a gente conseguir aí passar esse mínimo de informação com É, muita simplicidade, né? Muita simplicidade e de fácil e para entendimento aí, que o pessoal tenha conseguido aí assimilar, absorver um pouquinho das informações. Doutor, fique à vontade para fazer os seus quem faz comentários. corrida, para quem gosta de corrida, precisa de orientação do profissional, porque talvez do esportes seja o mais impactante, porque você está jogando na corrida todo o seu peso em cima de uma estrutura que são os dois pés. Então, além de estar realizando uma atividade de impacto, né? Toda essa estrutura precisa tá legal, precisa estar fortalecida, precisa estar bacana, porque dependendo ainda da intensidade, né, que se aplica, aumenta ainda mais essa impactação. Isso é lei da física, né? Sim. Mas valeu, doutor. Obrigado. Aí fica à vontade para Obrigado, fazer a sua. Gustavo. Fique à vontade para fazer os comentários que você queira. Não, agradeço a vocês, agradeço a quem nos acompanhou e sempre estamos aí. Opa! Pessoal, aproveitando aqui ainda a, a presença do doutor, gostaria de agradecer mais uma vez aos meus queridos parceiros pelo oferecimento de todo esse trabalho e de toda essa possibilidade de realização. Meus parceiros, Chá Comigo Brindes, @Chá Comigo Brindes, sigam lá os perfis no Instagram. Cláudia Fazendo Artes, papelaria personalizada, @Cláudia Fazendo Artes. Fabi Ateliê de Doces, alimentos funcionais. Sigam lá, @Fabi Ateliê de Doces. Jaqueline Peixoto Contadora, galera, vamos cuidar das finanças aí. A Jaqueline pode ajudar vocês, hein? @JaqueV Peixoto. Nutri4Shape, suplementos de primeira qualidade e variedade. @Nutri4Shape. Águas WA, a primeira beguinha biodegradável do Brasil. Biodegradável, ela se decompõe fácil e rápido no ambiente natural. @Águas WA. Hayashida Acupuntura, procure lá o Dr. Haya. Ele pode ajudar bastante, inclusive naqueles que têm lesões aí causadas por alguma modalidade, tá? Procure lá o Dr. Haya. @hayashida.acupuntura. E novidade, mais um novo parceiro, Keep the Future, planejamento e consultoria. Sigam lá, @KeepTheFuture1 e @LomaFLeal, que é a minha querida Paloma, representante da Keep the Future. Galera, muito obrigado mais uma vez e até a próxima em forma com Guto Armendani. Doutor, muito obrigado. Bora lá. E se cuida aí, hein? Cuida aí dessas lesões aí. Quem sabe um dia você não consiga retornar às suas atividades, principalmente aquilo que te dá prazer, né? Eu já tenho meu orientador em vista, logo logo eu vou conversar com ele. É isso aí.